lembrando sempre que estamos ligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações dos nossos corações. E a ciência, a tecnologia nos concede a oportunidade de estarmos ligados através desses recursos. E lembrando a todos, para que tudo possa funcionar da melhor maneira possível, que todos desativem os seus microfones, desliguem suas câmeras, para que tenha um mínimo de interferência nos estudos que vamos fazer na manhã de hoje. É sempre uma imensa alegria e gratidão em poder estarmos juntos. E, como sempre nós falamos, que nos estudos, nos nossos encontros, não tem como nós começarmos sem buscar a todos os sentimentos de amor, elevar os pensamentos ao nosso Mestre, farol das nossas vidas, nosso governador, nosso amado Mestre Jesus. Aqui reencarnou conosco para dar o exemplo da prática do amor, do perdão, da bondade, da paciência, da compreensão. Há mais de 2000 anos, ombreou conosco no dia a dia, no sol escadante, às margens do Tiberíades, acolhendo, amparando, como continua fazendo até hoje com seu extremado amor. Reuniu 12 espíritos para ajudá-lo a transmitir a conduta, o caminho, o exemplo para a construção do reino divino em nossos corações. Então, que todos nós, na intimidade dos nossos corações, levemos nossos pensamentos a Jesus e aos seus mensageiros de luz, os bons espíritos amigos, que nos amparem e nos assistem por amor. E lembrando, dentro de tantas palavras e exemplos de Jesus, vamos lembrar agora nessa manhã, quando ele nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito. E mais de 2000 anos já se passaram e nós estamos aqui nessa luta imensa para aprender a alimentar os nossos espíritos. Porque ao longo dos séculos temos aprendido um pouco melhor a alimentar os nossos corpos, mas ainda carregamos grandes dificuldades de alimentar os nossos espíritos. E qual é o nosso alimento do nosso espírito imortal? O alimento do nosso espírito imortal é onde nós mantemos a maior parte do tempo os nossos pensamentos. Onde concentramos a maior parte do dia, a maior parte do tempo, os nossos esforços. O que mantemos o maior tempo em nossa intimidade. Realmente o que são os nossos desejos mais íntimos. Esses são os alimentos do nosso espírito imortal. Amados, como tem sido o alimento dos nossos espíritos, o que temos mantido a maior parte do tempo em nossa intimidade? Que Jesus nos recomendou essa cautela imensa, quando ele também falou, vigiai e orai, para que não desviemos do caminho da conectividade do Espírito Divino que somos, com o amor infinito de Deus, nosso Pai. Então, meus amados, vamos todos nós, com nossos corações cheios de alegria e de esperança,
elevar os nossos pensamentos a Jesus e a esses seus mensageiros de luz, e esses nossos irmãos bons espíritos amigos. Com sentimentos de amor e de gratidão por tudo nas nossas vidas. Pela oportunidade bendita, nós que estamos encarnados, que a nossa ambientação reencarnatória, a nossa família consanguínea, todos os atributos e recursos que trouxemos, o tato, o olfato, a visão, a locomoção, o raciocínio, a inteligência. Nosso agradecimento, Jesus, por tanto amparo, por tanto apoio, por tanta ajuda, apenas nos pedindo que amemos uns aos outros. Senhor Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto que temos que trabalhar na nossa intimidade. Na renovação, Senhor, dos nossos impulsos, das nossas vontades, dos nossos desejos, e que estamos conscientes que dificultam a nossa evolução no aprendizado do amor. Vontades, desejos, impulsos que insistem em estar em nossas mentes, em nossos corações. E que desejamos tanto, Senhor, substituí-los para as verdadeiras vibrações de amor, da paciência e da tolerância. Por isso, Jesus, aqui estamos a rogar-lhe a sua ajuda, o seu amparo e a sua assistência. Senhor Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós em definitivo, Senhor, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes. Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos sempre o bom ânimo, a imensa alegria de viver. Para que, Senhor, com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, nós possamos servir mais, amar mais, compreender mais. Enfim, Jesus, ajuda-nos. Para que quem quer que seja que aproximar de nós, nem que seja por um segundo apenas, possa sentir o seu amor, Jesus, através de nós. Através do nosso olhar compassivo, através do sorriso dos nossos lábios, através do nosso abraço carinhoso, através, Senhor, da atmosfera psíquica gerada em nossa intimidade, com o desejo de ser um instrumento, Jesus, do seu amor, a levar a concórdia, a paz, a tolerância. Porque só assim, Jesus, implantaremos em nossos corações o reino divino do amor, da paz e da felicidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, e como sempre, falamos, e especialmente nós, do abraço fraterno, do nosso Hospital Escola,
Hospital escola esse, aqui no plano físico, que tem a sua origem, a sua estrutura no mundo espiritual, na Colônia da Esperança, há um anexo do Hospital da Esperança, dirigido pelo amor e pela bondade desse espírito magnânimo, o nosso professor Eurípides Barçanufo. E como recomendação, ele tem que nós sempre estudemos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, trazido pelos espíritos superiores da equipe do Espírito de Verdade, através de Allan Kardec, a clarear as nossas consciências, a tirar o véu dos nossos olhos. Essa doutrina de amor e de paz e de luz. Então, nós até falamos que o nosso Evangelho, ele é um manual do usuário da vida e do bem viver. Porque se nós implantarmos em nossas ações, pensamentos e sentimentos as recomendações, os ensinamentos desse Evangelho, adquirimos passaporte para habitar todos os reinos do amor infinito de Deus, nosso Pai. Então, como sempre fazemos, né, estamos seguindo aí a todos os domingos a sequência dos capítulos. E hoje, meus amados, temos o capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos refletir um pouquinho. O que nós compreendemos de muitos os chamados e poucos os escolhidos? Porque, inclusive, né, Jesus, com seu infinito amor e sabedoria e bondade, naquela oportunidade, há 2000 anos atrás, né, nós, com aquela cultura, com aquela compreensão, com aquele entendimento, como é que ele ia transmitir conteúdos, ensinamentos tão superiores? E para que ele pudesse fazer isso com a sua pedagogia do amor, ele, então, falava sempre por parábolas, né? Porque ele conseguia utilizar do linguajar, das experiências, das vivências de nós naquela oportunidade. E aqui ele continuou falando por parábolas. Inclusive, né, Kardec, com os espíritos superiores, colocou como primeiro item desse capítulo: parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá aquele que muito recebeu, e dentro das instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras é que reconhece o cristão. É claro, meus amados, que nós poderíamos debruçar esse capítulo aqui por meses, por anos até os estudos. E vamos ler aqui, e a gente então vai tentar fazer uma reflexão, porque é uma parábola, né, que se nós formos olhar só a forma, é difícil muito de compreender. Eu ainda não consegui compreender profundamente essa parábola ainda. Eu acho que ainda requererei muitos séculos até eu entender um pouco mais. Mas a primeira vez que eu li foi muito difícil para a minha compreensão, para mim trazer para a minha intimidade esses ensinamentos. Então, Jesus falando, né, como disse aqui, né, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha, olha bem, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. E aí o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados. Então, segunda vez que ele mandou o convite, ele mandou dizer o seguinte, ó: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto. Vinde às bodas. Foi o segundo chamamento.
Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram o servo e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Olha cada colocação forte. E então ele disse aos servos ainda: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todo quantos encontrardes. Os servos do Senhor saíram pelas ruas e trouxeram todos que aí encontraram, bons e maus, e a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. E aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Meus amados, que parábola complexa. O que nós podemos trazer isso para a nossa intimidade? Século XXI, nós aqui reencarnados, já um desenvolvimento tecnológico científico razoável, grande, mas a era do espírito a qual nós nos encontramos requer de nós um entendimento, uma compreensão dessas parábolas. Especialmente nós temos que compreender que, se nós formos traduzir isso aqui ao pé da letra, fica totalmente incoerente. E lembra sempre, né? Aí, desculpem assim, mas eu lembro sempre de Emmanuel e de Chico Xavier, que inclusive no livro O Consolador, Emmanuel é perguntado para Emmanuel, Emmanuel responde então que as parábolas de Jesus são sementes lançadas nos corações dos espíritos e que gerarão frutos, florescerão. Se nós buscarmos essa compreensão para nós colocarmos aqui, digamos assim, acho que até uma colocação, não sei de que origem que é muito fácil nós pegarmos uma fruta, por exemplo, abrir e contar as sementes. Se eu pegar um mamão, cortar ele no meio, eu vou conseguir, mesmo que dê trabalho, contar todas as sementes. Mas eu não consigo contar quantos frutos produzirão aquela semente. Então, essa semente das parábolas de Jesus, quantos frutos elas produzirão em nossos corações, que nós talvez requeremos milênios ainda para essa compreensão. E se nós buscarmos para compreender melhor essa parábola, como eram os hábitos dos fariseus, dos judeus, dos saduceus daquela época. E esses hábitos e essa cultura ainda vem até hoje. Se nós pensarmos assim hoje, quando nós estamos muito felizes, o que nós fazemos? Quando nós queremos comemorar algo de muita alegria, nós fazemos um festim, uma festa. Se nós observarmos que até hoje, por exemplo, como um símbolo divino da evolução do espírito imortal, que é a família, até hoje, quando alguém vai casar, como é que funciona? É imensa alegria fazermos uma festa. Inclusive, às vezes, falo até por mim que particularmente, foram economias enormes de vários anos para ter recursos materiais para que pudéssemos dar uma festa de casamento. O que nós podemos transmitir, então, dessa cultura que ainda vem até hoje conosco? Dessa parábola de Jesus.
como é que nós podemos trazer uma introspecção para a nossa intimidade? Então vamos pensar um pouquinho. Jesus falou que o reino divino é semelhante, né, ao rei que preparou a festa. Ou seja, olha que alegria que vem para os nossos corações dessa parábola. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: mais dias, menos séculos ou mais séculos, nós estaremos como espíritos angélicos nesse mundo ao qual Jesus faz a referência aqui, essa paz celestial. Só que para tal, nós teremos que trilhar um caminho. Então, o que ele falou? O reino divino é esse estado de vibração na nossa intimidade. E que todos nós somos convidados. Todos nós estamos convidados a participar desse reino divino. E, então, ou seja, as nossas dores agora, as nossas aflições, as nossas provas, tudo isso é transitório. Nós vamos alcançar esse reino divino. E aqui traz, então, para a nossa reflexão, assim, perdoe-me, né, que é o que eu estou encontrando, ou tentando trazer um esclarecimento, um compartilhamento de compreensão desse capítulo, que ele é complexo, né, é que vamos, então, trazer para a nossa intimidade, e do que nós já compreendemos agora, do que nós já estudamos agora, que no final da parábola, por exemplo, assim, se nós formos pensar, se nós chamarmos todo mundo para uma festa, com certeza vai vir gente vestida de todas as formas. Então, não se surpreenderia o rei de ter alguém com uma veste diferente das outras vestes. Mas o que Jesus, então, tentou transmitir? Como é que será a nossa veste? Porque todos nós estamos conscientes que nós somos espíritos, que estamos encarnados e temos um corpo, e tendo esse corpo aqui, nós teremos um nome, nós teremos uma profissão, nós teremos um trabalho, e isso vai gerar, na essência divina que somos, o espírito que somos, uma veste. Então vamos pensar assim, que todos nós fomos convidados, fazendo uma recapitulação. Os primeiros que Jesus convidou, que Deus, através de Jesus, governador planetário, convidou, foi lá saduceus e fariseus que tinham como já entendimento o único Deus. Depois mandou os seus discípulos, porque esse é um processo evolutivo de compreensão, e depois estendeu a todos nós o convite. E se nós formos pensar da seguinte forma, não sei, né, se vocês compreendam se isso está correto, mas vamos dizer assim, que a hora que terminar a nossa encarnação agora, como é que vai estar a nossa veste? A que banquete nós poderemos participar? Ou será que nós seremos recebidos em uma colônia espiritual, em um hospital espiritual, e aí vai chegar lá o coordenador do hospital, o diretor do hospital, e falar assim, escuta, mas como é que você entrou aqui com essa veste? Vocês estão pensando nisso? Como é que vai ser a minha apresentação? Como é que vai ser a minha veste a hora que eu deixar o meu corpo agora, nessa encarnação? Como é que eu estou preparando essa veste? Buscando aqui na intimidade, eu acredito que todos que estão participando conosco aqui já leram, e com certeza muitos já leram várias vezes, que é uma pedagogia trazida por esse espírito sublime, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, no livro Nosso Lar. Vocês estão lembrados que o André Luiz desencarnou, e qual era a atividade do André Luiz aqui encarnado? Médico, respeitadíssimo, de sucesso social, respeito social, tudo na sociedade corretíssimo. Mas qual era realmente a veste do André Luiz, a hora em que ele deixou o corpo? Inclusive, se vocês se lembrarem, o primeiro atendimento dele com o doutor Henrique de Luna. Quer dizer, ele já tinha passado por tremenda dificuldade,
por intercessão da mãe, ele tinha sido acolhido. Bastou apenas que ele falasse, deve existir algo superior à vida. Eu não posso continuar a vida assim. Ele foi acolhido. E ele em pranto, choroso, lamentando a vida, a dificuldade, quando ele foi atendido pelo Henrique de Luna. Essa era a veste que ele estava se apresentando. O Henrique de Luna, médico amoroso e bondoso, ouviu e esclareceu. E aí o André Luiz foi ficando mais bonzinho, foi sendo atendido e resolveu, então, pedir um trabalho lá. Porque ele via todo mundo trabalhando tanto naquela colônia espiritual. E é muito grandioso esse ensinamento, eu acho, né, não sei, na minha impressão, ele cabe aqui dentro dessa parábola aí, né, do convite, né? E aí, então, ele pediu uma entrevista com o ministro Clarencio para arrumar para ele um trabalho de médico. Mas será que a veste dele era coerente para um trabalho de médico? Mas o Clarencio, com a sua sabedoria, o seu amor, a sua percepção, a sua perspicácia, atendeu uma mulher primeiro do que o André Luiz, onde essa mulher estava indo fazer a solicitação para o trabalho. Não sei se todos lembram, né? Que aí essa mulher, o Clarencio falou para ela, escuta, minha senhora, né? Mas a senhora arrumou o trabalho em tal lugar. Ih, mas lá o chefe é muito chato. Mas e no outro lugar? No outro lugar o trabalho era muito ruim de fazer. Mas e no outro? Ou seja, então, o André Luiz olhando a senhora conversar e fazendo a entrevista. Então, com que veste essa senhora estava apresentando? No banquete lá. E aí, então, Clarencio disse para ela, ó, minha senhora, em todos os lugares que a senhora passou, a senhora não conseguiu entrar em sintonia e trabalhar. Estamos te recomendando que a senhora passe um período de férias agora, para a senhora refletir, para a senhora saber o que a senhora está procurando e o que realmente a senhora quer. Chegou a vez do atendimento do André Luiz. Quando ele ouviu aquilo, ele já passou em reflexão. Aí ele não chegou para o Clarencio e pediu um trabalho de médico. Por quê? O que o André Luiz carregava na sua veste aqui? O que ele fez na vida dele aqui encarnado? Médico. Certo? Mas como é que ele exerceu esse trabalho? O que ele construiu de amor? Como é que foi, fora da caridade, não há salvação para ele? Como é que ele iluminou o seu corpo fisiológico com o trabalho aqui para que tivesse um reflexo no corpo físico para que ele deixasse? E aí, ele pediu um trabalho. Ele já não pediu o trabalho de médico. E a veste do André Luiz permitiu que tipo fosse o trabalho. Qual foi o trabalho oferecido? As condições da veste nupcial dele para o trabalho, qual que era? Ser ajudante de limpeza na enfermaria. Vocês já pensaram agora que o choque, eu, médico poderoso, porque é o que ele carregou de sentimentos, todos os lugares que ele chegava ele era bem recebido, todo mundo sabe que ele foi aqui, que agora já faz tanto tempo que ele desencarnou, ele já permitiu que disse, ele foi aqui o grande médico sanitarista Carlos Chagas. Mas a hora chegou no mundo espiritual, estava o quê? Um mendigo de veste. Mas e a nossa vida, o nosso dia a dia? Como é que nós estamos construindo as nossas vestes? E ao tanto que é pedagógico e grandioso, e encaixa nas palavras de Jesus, a complementação trazida por Chico, Emmanuel e André Luiz. Então ele aceitou o trabalho do quê? De ajudante. Vocês já pensaram agora, a hora que nós deixarmos o corpo? Eu chego lá com o meu narizinho empinado, sou engenheiro. Pois é, será que a sua veste é de engenheiro mesmo? Sou economista, sou advogado, sou dentista. Porque provavelmente chegará mais humildemente aquela fala, eu sou atendente de padaria, eu sou carpinteiro, eu sou coletor de lixo. Mas que aprendizado nós podemos fazer, então, do que quando Jesus falou aqui, que o Senhor olhou e falou, mas tu escuta, tua veste aí não dá. Então, o que eu... Não sei se eu posso fazer esse paralelo, me perdoa se eu estiver equivocado, mas o que o Clarencio fez com o André Luiz naquela hora que ofereceu? Você quer ser ajudante de limpeza na enfermaria? E o que o André Luiz fez quando ele começou a trabalhar na enfermaria? Limpava o chão. Não fiquem surpresos, não, mas limpava os vômitos, porque naquele plano físico, daquela densidade, nós ainda vomitamos,
conforme nós alimentamos. Neste momento, olha o paralelo divino da parábola de Jesus. O Clarencio, o ministro, atou as mãos do médico poderoso e os pés, porque não veio trabalhar como médico. O médico poderoso do Rio de Janeiro, grandioso, as mãos e os pés dele foi o quê? Foram atadas. Então, quantas vezes a misericórdia divina ata nossas mãos e nossos pés, nos cortam oportunidades para que nós possamos renovar? Nós compreendemos isso no nosso dia a dia? E aí, André Luiz foi lá para a enfermaria suar a testa. E olha que coisa grandiosa. E lá ele criou um laço de afeto com quem? Todo mundo lembra aqui da enfermeira Narcisa? Pois é. E, continuando essa compreensão da veste, e mesmo lá então, agora ele começou a construir uma nova veste, o trabalho de ajudante de limpeza da enfermaria, não de médico. E não sei se todos lembram, qual foi a maior prova para o espírito imortal divino André Luiz? E quem foi que ajudou ele na maior prova para ver se ele realmente tinha vestido a túnica do amor? Foi, porque eu não sei se vocês se lembram, né? Sempre ele reclamava lá. Era a minha mulher, eram meus filhos, era a minha casa. E sempre ele querendo vir ver a minha mulher, ele achava que a Zélia estava morrendo, que os filhos dele não estavam vivendo direito, porque ele fazia grande falta. E sempre Narcisa, Clarencio, Lísias, Dona Laura adiava a vinda dele no lar físico, aqui no plano físico. Até que um dia chegou a hora do André Luiz. Vamos ver se ele vai estar com a veste adequada mesmo. Não sei se vocês se lembram, então, quando... Quem que veio ajudá-lo a vir no Rio de Janeiro, no lar dele? O espírito que estava mais acoplado aos seus sentimentos era a enfermeira Narcisa, ao qual ele tinha criado o vínculo no trabalho de ajudante de limpeza. Não sei se vocês se lembram, né? Do tamanho do transtorno que ele entrou na intimidade quando ele viu que a Zélia já estava com outro, e belíssimo. E o outro é que usava o escritório dele, o outro é que dormia na cama dele com ela, e que seus filhos estavam todos. Ele entrou num processo de tamanha dificuldade íntima. Quem foi o apoio dele? A enfermeira Narcisa. E porque esse testemunho nós teremos que dar nós mesmos, na intimidade dos nossos corações, ao longo dos milênios do aprendizado. Então, meus amados, como é que nós vamos fazer a reflexão desse capítulo? Com que veste nos apresentaremos? Porque talvez aqui nós não conseguimos colocar nós aqui dentro. Parece que essa explicação aí do festim, parece que é para outros espíritos. Amados, o reino divino, o propósito divino para todos nós é estar nesse reino com essa veste. E nós vamos alcançar isso. E nós vamos alcançar isso que nós estamos agora num momento grandioso demais de transição de sentimentos, transição planetária. Não é mudança de estrutura material apenas, é mudança de estruturas de sentimentos. E se nós observarmos, então, essa lição, essa parábola, que todos nós estamos convidados, iremos para esse reino divino de amor. Mas, para tal, nós temos que estar com uma veste de acordo. Com uma veste, como ele disse aqui, né? Com a veste nupcial. Então, como tem sido? Porque é lei divina. Mas hoje ou mais amanhã, não sei quantos meses, quantos anos, quantos dias, vai ser me dada a oportunidade de me apresentar. E eu vou me apresentar em algum lugar a hora que eu deixar o corpo. E como é que vai ser essa veste? Né? Então,
voltando aqui para que nós possamos refletir mais, né? Até ele continua dizendo assim, né? Que essa palavra já fez tantas piadas, já fez tantos chacotas, porque, Senhor, como é que pode alguém reclamar tanto por ter sido convidado para ir para uma festa? Se você for ver só a forma, se você não vê o sentido. Como que pode o correio chega lá com um convite para mim numa festa, eu bato no carteiro? Mato o carteiro? Pô, mas que parábola mais, né? Que dificuldade de compreensão. Então, ele fala muito sobre isso, né? E aí, eu gostaria de ler aqui o final que ele disse, né? Não basta a ninguém ser convidado. Então, ou seja, né? Não basta eu ter sido convidado. E aqui vai aprofundando. Não basta dizer-se cristão, certo? Então, não adianta eu aqui dizer-me cristão se as minhas ações, as minhas atitudes não vai formatar no meu pano, nas minhas células pré-espirituais, uma veste de amor. Ele continua. Nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. Então, mesmo que eu for acolhido tudo, eu preciso estar com um campo vibratório com energia. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras. Lembra do capítulo 15? Fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Então, basta eu dizer, ou basta eu participar de, não interessa qual é a religião, basta eu ir na missa todo domingo, basta eu ir no centro da semana, basta eu ir no culto todo dia. O que é necessário? Como é que nós vamos fazer para que nós tenhamos a veste nupcial? Fora da caridade, não tem jeito de nós vestirmos os nossos espíritos com essas vibrações. E o que é a caridade exemplificada e ensinada por Jesus? Tratar todos com benevolência. Mas é todos. Aceitar as pessoas assim como elas são. E se eu ainda, na minha vaidade, no meu orgulho, no meu egoísmo, ficar magoadinho, ficar chateadinho, o que eu tenho que fazer? Perdoar incondicionalmente. Não é perdoar mais, não quero te ver mais. Perdoar, mas não quero nunca mais saber de você. Te perdoo, mas se você fizer de novo, não perdoo mais. É só dessa forma que nós conseguiremos estar na festa do reino divino, se nós não tivermos a veste. E a veste, então, ela é trabalho árduo diariamente, onde estivermos. O que nós fizermos, não importa. Olha a grandiosidade do amor divino. Não está dizendo que não importa, como eu disse aqui, qual foi o meu trabalho aqui no plano físico. Importa como eu o realizei. Quantos espíritos aqui ficam revoltados com as leis divinas e com Deus, com as circunstâncias da vida que ocorrem,
que levam eles a provas, dificuldades e aflições. Porque muitas vezes é aplicada em nós, como disse Jesus na parábola, é amarrado nossas mãos e nossos pés. De repente nós vemos, nós diante de situações que nós estamos com a mão e com os pés amarrados naqueles hábitos nossos, naquelas culturas nossas, naquela forma de fazer as coisas nossas. Para que nós precisamos nos modificar. E como é que nós vamos fazer para modificar? Se nós não nos vigiarmos, nos observarmos. O que realmente é importante para o nosso espírito imortal? Aonde eu estou, o que eu faço? Como é que é isso na minha intimidade? Eu tenho imensa alegria de fazer o que eu faço. Não importa o que é. Ou eu vou fazer contrariado, chateado, reclamando. O que vai acontecer? Não vou poder participar do festim de bodas, desse reino de amor e de luz. Me lembrei aqui agora, não sei, né? Posso até dizer, eu não sei quem leu o livro da Renúncia de Emmanuel e da Lívia, que a Lívia, depois de passar por todas as provações, quando ela deixou o corpo físico, em que ela adentrou a esse festim em um plano vibratório inexplicável, ela falou com tanta propriedade e grandeza, tipo assim, oh meu Deus, por que não me fez eu sofrer há muito tempo antes? Que eu já podia estar aqui nesse reino há muito tempo antes. O que eu estou fazendo com as provas que eu estou tendo agora? Estou a lamentar e reclamar? Porque essas provas são estruturações energéticas para que nós possamos dar outra vestimenta aos nossos espíritos. Oh, meus amados, eu gostaria tanto de ser instrumento dos bons espíritos, a trazer para todos que estão ligados conosco aqui esse sentimento de alegria e de esperança, esse sentimento da bondade divina para com todos, a grandiosidade do momento reencarnatório que nos encontramos. Muitas vezes atando as nossas mãos e os nossos pés, na forma de parábola, para que possamos fazer outras coisas de outras formas. Ou para que possamos fazer as mesmas coisas que estavam propondo a serem feitas, mas de outras formas, com amor. Porque nós queremos tanto, desejamos tanto participar do banquete divino, de vibrações superiores e amorosas, onde rogaremos tanto a Jesus a nos ajudar que permitam que todos nós possamos trabalhar. Mas nós vamos trabalhar e começar a fazer isso quando? O dia que deixar o corpo? Não. Que dia que nós vamos começar a trabalhar esse amor na nossa intimidade? A ter olhos de ver em todos as coisas boas, em sentir em todos irmãos em trabalho de renovação, em ter imensa alegria pelas provas que vai nos transformar, que vai nos dar condições de ter vestes nupciais do amor. Eu gostaria tanto, meus amados, que nessas manhãs nós pudéssemos impregnar em nossos espíritos, que nós pudéssemos reter em nossos espíritos o amor, a bondade
desses espíritos bons que estão em todos os lares, a acolher todos os corações, a ajudar nessa compreensão, a entender o Espírito Divino que é, a sentir e a viver como Espírito aqui, utilizando de todos os recursos divinos que Deus nos concedeu, dos nossos atributos, da nossa ambientação reencarnatória, de tudo, para que possamos caminhar serenos, tranquilos. Oh, meus amados, que esses bons espíritos nos ajudem a nós mantermos a nossa conectividade com as vibrações superiores do amor e da bondade. Mas para isso é preciso que tenhamos olhos de ver em tudo o bom e o belo, de sentir em todos os irmãos, independentemente de escolaridade, de profissão, de cargos, de comando, sentir em todos os irmãos em trabalho de construção. Onde nós passarmos, que nós possamos ser estímulos de paciência, de solidariedade, de compreensão. Oh, meus amados, perdoe-me por não ter maiores recursos, trazer mais esclarecimentos. Como disse, né, Emmanuel, novamente falando no Consolador, que as palavras de Jesus são sementes. E como é que nós vamos saber quantos frutos vai dar uma semente? Que essa parábola do festim de bodas, que mais uma vez nós engolimos agora, nessa manhã de hoje, possa trazer dezenas, centenas de frutos através da nossa ação, através do nosso amor, através da nossa boa vontade. Então vamos todos nós, mais uma vez, elevarmos nossos pensamentos a Jesus e aos seus mensageiros de luz. Esses nossos irmãos bons espíritos amigos, que nos amparam, que nos assistem, que nos inspiram, que nos ajudam, por amor. Não nos julgam, não nos criticam, nos amam como nós somos. Porque eles olham e sentem em nós a criatura divina que somos. E não este momento apenas que estamos. Agradecer a Jesus por tudo nas nossas vidas. E rogar a equipe do nosso professor Eurípides, diretor da evangelização de espíritos, trazida essa pedagogia do amor, que possa a cada lar, a cada coração, levar o lenitivo, amparo e assistência. Senhor Jesus, permita que esses bons espíritos possam conceder passes energéticos de amor a todos que estão ligados conosco nessa manhã de hoje, impregnando as células perispirituais com os incentivos da boa vontade e da alegria de viver. E rogamos também, Jesus, que esses mensageiros de luz possam fluidificar, magnetizar a água dos copos e das garrafas,
com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos como ajuda para equilíbrio das nossas células, do nosso corpo físico e dos nossos corpos perispirituais. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, alegria, gratidão, bom ânimo, boa vontade, para que a cada dia vamos vestindo as nossas túnicas do amor e da caridade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó sublime caridade. Está encerrado, então, amados, nosso encontro aqui na manhã de hoje. Quero mais uma vez agradecer a todos que, por amor, por bondade, me permitiu a oportunidade de estarmos junto com vocês nessa manhã de hoje. Recebam sempre o meu abraço carinhoso, a minha imensa alegria, a minha imensa gratidão. Que com certeza, meus amados, de todos vocês, eu sou o mais necessitado. E sem o amor de vocês, não conseguiria a cada dia trabalhar a minha transformação. É recíproco. Obrigado a todos. Eu que agradeço.